Galhardo, João José Galhardo. Nasceu em Araraquara, São Paulo, em 1942. Foi um jovem zagueiro predestinado. De classe média, não precisava do esporte para sobreviver. Mas o seu talento o levou ao futebol. Começou a jogar na Ferroviária de sua cidade natal em 1961. Em 1965, foi para o Corinthians, da capital, na maior transação em termos de valores à época. No Parque São Jorge, jogando com Rivelino e companhia, ficou 3 temporadas. Fez 85 partidas, com 50 vitórias, 16 empates e 21 derrotas. Marcou apenas 2 gols. De 1968 a 1971, jogou pelo Fluminense 164 jogos. Foi campeão da Taça Guanabara de 69 e de 71 e dos campeonatos cariocas de 69 e 71 e também da Taça de Prata, hoje Campeonato Brasileiro, de 1970. Félix Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. João José Galhardo. Esse é o grande Galhardo, zagueiro central, famosíssimo, um grande ídolo da torcida tricolor. Galhardo, como é que você se sente estando aqui nessa festa do Fluminense? Não tem como a gente explicar a emoção que eu estou sentindo. Há muito tempo, né, que eu estive aqui, quando o Fluminense completou 100 anos. E agora estamos de volta aí para ser homenageado novamente pelo Fluminense, através de Nelson, dos amigos todos que estiveram por aí. Você começou na Ferroviária de Araraquara? Sim. Eu comecei na equipe de baixo da Ferroviária, no Júnior, né? Em que época? Eu comecei na Ferroviária em 61. E em 62 já era profissional na Ferroviária. E em 65 eu fui transferido para o Corinthians, onde na época foi uma transação muito forte, né? Na época, vultuosa. Por ser um jogador do interior que vinha surgindo com 19 anos, foi assim uma transação elevada. E no Corinthians você jogou quantos anos? No Corinthians eu fiquei 3 anos e meio. Ali tive o prazer de jogar com o Rivelino, com o próprio Flávio Minuano, que depois nós viemos jogar junto ao Fluminense, Dino Sani, com o elenco, o Mané Garrincha, que passou pelo Corinthians em 66. E em 68 eu resolvi parar com o futebol. Teve um entreveiro entre eu e o treinador da época, que era o senhor Zezé Moreira. Então nós tivemos assim... Zezé Moreira, treinador no Corinthians. No Corinthians. Imagina, um grande tricolor, Zezé Moreira, treinador no Corinthians. No Corinthians. Eu comecei a trabalhar com o Oswaldo Brandão, passaram-se muitos treinadores pelo Corinthians. E o último treinador que eu tive dentro do Corinthians foi Zezé Moreira. Aí eu resolvi parar, que não ia jogar mais e estava meio assim, querendo abandonar o futebol. Aí veio o Evaristo Macedo, que foi treinador do Fluminense, me levou, convidou para mim disputar um final de Taça Guanabara. E o Fluminense, no final de 68, início de 69, eu me mudei para o Rio, já como um jogador comprado pelo Fluminense. Quantos anos ficou no Fluminense? Eu fiquei no Fluminense 4 anos. No Fluminense. E você encerrou a carreira com quantos anos? 29 anos. No Fluminense, quem foi seu grande treinador? Bom, eu tive no Fluminense, eu tive uma pessoa que jamais vou poder esquecê-lo, que chamava-se Tele Santana. O próprio Evaristo Macedo, o Pinheiro mesmo andou dirigindo o clube na época, mas o Tele Santana, que nós fomos campeões, né, que marcou. E Zagallo, depois que veio também, né, Zagallo, Paulo Amaral. Paulo Amaral também, cheguei a trabalhar com ele também. Você, entre os jogadores, quem foi seu grande amigo no elenco do Fluminense? Olha, digo para você uma coisa, o Fluminense era uma família na época, na minha época de futebol dentro do Fluminense. Mas tem aqueles jogadores que sempre a gente tem mais um pouco de contato quando você está querendo saber. Eu tive assim, Assis, que é o quarto zagueiro, no qual a gente conversava muito e um dependia do outro, então a gente foi um dos grandes amigos que eu vim fazer dentro do Fluminense. O seu jogo inesquecível pelo Fluminense? Poxa vida.
Aquele jogo que Nossa. você não esquece. Eu acho que, olha, foram bastante. A gente, assim, não era... Mas um jogo, Botafogo e Fluminense, 1-0. No final da partida, aos 40 e... Gol do Lula? Gol do Lula. E nós estamos com uma diferença de pontos, assim, do Botafogo, e que ninguém acreditava que o Fluminense pudesse chegar até ali. E aconteceu. No futebol tem essas surpresas, né? Você hoje vive em Araraquara. Eu moro em Araraquara hoje, é o lugar onde eu Fala nasci. da sua família, como é que você é feliz. Acha, mas minha família é maravilhosa. Tenho um casal de filhos, casado há 43 anos já, né? E a esposa sempre me deu força. É uma família muito assim, muito unida. Nós somos assim, graças a Deus, aquele é um por todos e todos pela gente. Você vive de indústria ou do que você ganhou com o futebol? Não, eu não ganhei no futebol, não. Eu levei praticamente 3 anos para comprar um apartamento na época no Rio. Mas hoje eu vivo assim, de uma aposentadoria que eu adquiri com o tempo. Eu tive escolinha de futebol lá em Araraquara. Jogar Fluminense e Corinthians, você vai ficar de frente à televisão na sua casa. Você vai torcer para quem? Eu tenho um motivo muito grande para torcer mais para o Fluminense. Porque o Fluminense eu fui campeão carioca, fui campeão da Taça Guanabara, fui campeão da Taça de Prata. No Corinthians não consegui título, mas eu tenho saudade também de ter jogado com o Rivelino, com grandes craques que passaram na época. Mas eu sou tricolor. Muito obrigado. Obrigado eu.